E aí, Marujos, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Navegar. O seu podcast do Mundo Oceanográfico. Vocês já devem saber, mas meu nome é Alanis. Eu sou Luana. E a gente vai hoje gravar mais um episódio, mas antes de começar, a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, o Organomar, o laboratório de compostos orgânicos aqui da UFPE, e também gostaríamos de agradecer à coordenação do curso de Oceanografia, que está aí nos ajudando nesse caminho no Pode Navegar. Hoje, a nossa convidada é muito especial. Ela é oceanóloga formada pela FURG. É a Adriene. Oi, Adriene, tudo Oi, bem? meninas, bom dia, tudo bem? Bom dia. Como é que tá as coisas aí? Tá tudo muito bem. Eu agradeço o convite de vir conversar um pouco com vocês e poder fazer essa troca de forma informal. Vai ser muito legal esse bate-papo. Então, Adriane, antes de a gente começar a falar sobre a oceanografia em si, você podia contar assim, um pouco da sua trajetória antes da oceanografia? Você sempre se interessou assim, por essa área? Sempre na escola gostava de exatas, não gostava? Então, acho que a história com a sonografia ela começa um pouco já na infância, né? Acho que a maioria das pessoas que optam por fazer sonografia tem algum vínculo com o mar, gostam, se sentem bem perto do mar, e comigo acho que não foi diferente. Eu sempre me sentia muita vontade no mar, era um ambiente que sempre me atraiu. E eu tinha um vínculo com a cidade de Rio Grande, porque a minha família paterna é de lá e eu sempre passei férias de verão na infância no cassino. Então, esse vínculo com a FURG era algo muito próximo de mim, apesar de eu não morar lá. E com 13 anos eu tive a oportunidade de fazer o curso de mergulho autônomo e aí foi selado de fato que eu queria fazer sonografia, né? E a outra questão, com 14, 15 anos, o meu maior sonho era conhecer a Antártica. Eu queria muito ir até lá e achava que a sonografia de alguma forma podia me conduzir nesse caminho, que foi o que acabou acontecendo, né? Então, acho que foi por isso que eu acabei optando por fazer sonografia. Eu confesso que na época, talvez se alguém me perguntasse o que eu ia fazer como oceanógrafa, eu não saberia responder. Mas era o objetivo e nem tudo na vida é tão bem traçado, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo e vai criando novas rotas. Então, meu caminho na oceanografia também foi esse. Nossa, então você descobriu a oceanografia bem nova, né? Bem cedo. Foi, bem cedo. Eu ainda cogitei fazer engenharia aeronáutica, uma época que eu morava aqui no Vale do Paraíba e eu tinha alguns conhecidos na Embraer. Mas na época, a engenharia aeronáutica só tinha no Brasil no ITA e era só para homem. Mulheres no ITA, naquela época, só faziam processamento de dados. Então, eu acabei vendo que não era uma possibilidade e me mantive na sonografia. Eu também considerei fazer engenharia naval. Só que naval, pública, né? Só tinha no Rio e em Salvador. E acho que eram duas cidades que eu não cogitava morar. E também não acho que teria autorização do meu pai para morar em nenhuma dessas cidades. Então, a sonografia veio mais fácil para mim também. A gente chegou a ver que a sua tese de doutorado é sobre o mar do Weddell, né? Na Antártica. Então, eu tive a sorte de muito cedo executar um dos meus sonhos de adolescente, que era ir para a Antártica. Porque quando eu entrei na sonografia, em 94, um ano depois, em 95, eu consegui entrar num projeto de pesquisa do professor Carlos Garcia, que era com a Antártica. E no final de 95, eu fui a primeira vez para a Antártica. Eu fiquei na estação Comandante Ferraz, eu fui em dezembro, voltei em janeiro. Foi a estação que pegou fogo, né? Hoje em dia a gente está com uma estação nova lá. E, então eu rapidamente consegui realizar esse sonho de ir para lá. E depois eu acabei recebendo um convite para ir para o cruzeiro de pesquisa alemão no Mar de Weddell, embarcada no Polarstern.
Isso anos depois, aí a gente já está falando de 90, março de 98. E aí eu fiquei quase 3 meses embarcada, fazendo o cruzeiro. Ele cruzou Drake, cruzou o Mar de Weddell e depois subiu pelo meridiano de Greenwich, até a África do Sul. E acabei ficando lá em Bremerhaven, no Instituto de Pesquisa Polar Alemão, como primeira estagiária sem diploma, porque eu estava sem meu diploma ainda, depois como estagiária com diploma. Eu acho que eu fiquei 1 ano como estagiária com diploma, e depois eu consegui que a Universidade de Bremen me aceitasse como doutoranda. E aí eu consegui um contrato de doutorado com o Instituto de Pesquisa Polar Alemão. Então, por isso que minha tese acabou sendo voltada também para estudar, no caso, ondas internas no Mar de Weddell. Né? Então, sua primeira vez na Antártica foi na graduação? Foi na graduação. Muito legal. E teve meio que esse pulo, né, da graduação para o doutorado? Foi. O que acontecia? Na Alemanha não existe o mestrado. Tá? O pré-requisito, eu não sei se mudou, estamos falando da final da década de 90, né? Mas o pré-requisito era que você tivesse um número X de anos na graduação e mais um trabalho de conclusão de curso escrito e apresentado e defendido. Né? E eu cumpria todos os requisitos. Então, por isso eu fui aceita como doutoranda pela Universidade de Bremen, que era a universidade que tinha o vínculo com o Instituto de Pesquisa Polar. Né? E na Alemanha, você ingressa no doutorado e se por algum motivo você não tem sucesso para fazer o doutorado, aí você vai para o segundo caminho, que eles te dão um título de mestre. Entendeu? Em toda a minha permanência na Alemanha, eu só vi ocorrer isso uma vez, com uma pesquisadora, que ela não conseguiu concluir e ela recebeu o título de mestre. Como que funciona? Eu ia perguntar como que funciona esse processo de seleção para o doutorado fora do país, mas eu acho melhor a gente focar na graduação, né, nesse início. A gente percebeu que você já tinha um interesse pelas exatas. Pelas exatas era o seu foco ali. Então não teve muita surpresa, né, quando entrou no curso e se deparou com cálculo, química, física. Olha, na verdade, eu entrei achando que eu ia trabalhar com concha, porque eu tinha uma coleção de concha, na verdade ainda tenho. Eu tenho uma coleção de concha, fica até aqui no meu escritório. E eu adorava concha, só que aí no primeiro ano eu tive 1 ano de zoologia. Né? E quando a gente entrou para estudar molusco, eu falei, Deus me livre, eu não vou ficar minha vida inteira decorando o nome de molusco e identificando. Aí realmente vi que não era para mim. E aí eu fiquei um tempo assim, stand-by, sabe? Eu não quero isso, não sei o que eu quero agora. Eu já estava tendo junto cálculo em paralelo, era 1 ano de cálculo. E eu estava gostando bastante de cálculo, foi uma disciplina que eu realmente me apaixonei. Mas o que me conduziu para a oceanografia física foi a disciplina de dinâmica dos oceanos, que começa no segundo ano, na época era uma disciplina anual também, e eu tive de início um excelente professor. E eu tenho certeza que, claro, eu tinha aptidão, mas a excelência de como a disciplina foi dada foi um dos fatores que me conduziu para a oceanografia física. E realmente, passado algumas décadas desde então, eu confesso que eu tenho certeza que eu fiz a escolha correta na área de oceanografia. A oceanografia física é algo que me apaixona até hoje. Que bom. A gente tem uma disciplina que trata também de dinâmica dos oceanos, mas aqui a gente chama de oceanografia física descritiva, assim, que a gente fala do modo geral da movimentação. A oceanografia física descritiva eu também tive, uma disciplina que era bem descritiva. A dinâmica já entra mais com matemática, né? Ah, sim. Então talvez seja mais para frente Pode que a gente tenha algo equivalente. Espero que vocês gostem. Ela, eu sei que ela vai gostar. Física já é a área dela. Eu gosto de oceanografia física.
Eu tô mais na biológica. A gente está no quinto ainda. Acredito que já apareça uma disciplina de dinâmicas. E no caso, como é que você vê as oportunidades de estágio, de trabalho, depois que você se gradua em oceanografia e em oceanologia? Então, na minha época não tinha, a gente não tinha a opção de ir para o mercado de trabalho. A gente saía da faculdade com a cabeça de ir para a academia mesmo. Nem tinha estágio obrigatório na época. Então, a ida para a Alemanha foi surgindo por uma série de coincidências e oportunidades que eu fui agarrando e fui conquistando, né? Quando eu fui para a Alemanha, não tinha a intenção, não tinha ainda a possibilidade, nem vislumbrava a possibilidade de fazer doutorado, mas como eu falei para vocês, as oportunidades vão aparecendo e a gente vai agarrando, né? E vai batalhando por elas. Então, foi algo muito natural para mim. Eu confesso que eu não tive que sair batalhei para conseguir vaga, por exemplo. Eu fiquei um bom tempo lá como estagiária com diploma, mas o tempo inteiro batalhando, mostrando competência para conseguir a vaga de doutorado, porque na época eu tinha pedido bolsa para o Brasil e a bolsa foi negada porque eu não tinha mestrado. Então, conseguir o contrato com o Instituto de Pesquisa Polar Alemão foi uma grande conquista, não foi fácil, foi uma batalha. Eu fiquei trabalhando uns 2 anos e meio, para mostrar que eu era capaz. Foi uma época de muito estresse na minha vida. Você está toda hora se colocando à prova, principalmente quando a gente é muito jovem, não é um processo muito fácil. Mas valeu muito a pena. Hoje em dia eu olho para trás, foi um período de muita aprendizagem e de autoconhecimento, né? Porque eu trabalhava sozinha, não tinha aula, doutorado na Alemanha, na Universidade de Bremen naquela época não tinha disciplina para fazer. No meu grupo de trabalho ninguém fazia o que eu fazia, então eu tive que aprender solo. Mas realmente foi a base para os outros projetos que eu vinha desenvolver depois, quando o doutorado tinha acabado, né? Acho que a maior conquista do doutorado, para mim, foi eu me conhecer enquanto profissional, saber como é que eu trabalho, onde estão minhas maiores limitações. Então, isso foi uma ferramenta que me foi muito valiosa depois do doutorado, principalmente quando eu fui para a área de empresarial, né? Essa parte do doutorado ainda é muito nublada para a gente não entende muito como funciona. E é outra realidade isso de não ter aula, né? Porque tem que ser muito autodidata, né? Para poder lidar com esse tipo de pesquisa. Não consigo nem imaginar. Eu acho que você vai aprendendo os seus caminhos. Então, o meu caminho foi entrar numa biblioteca, porque na época não tinha nem tanto material online, mas a biblioteca do Instituto era enorme, e ler tudo que é paper que era similar ao que eu queria fazer, o que eu achava que eu queria fazer. Então, era leitura e a gente aprende um pouco aí copiando, entendendo e copiando o que os outros fazem, aplicando dentro do que você quer fazer, né? E aí as coisas vão aparecendo, você vai fazendo essa construção. Lá, naquela época, foi autodidata total. Inclusive, eu tinha um chefe mais próximo, que foi um cara que me ensinou muito, não do que eu fazia, porque no final ele me deu até um cartão quando eu vim embora para o Brasil, eu tenho aqui, e ele agradecendo por eu ter compartilhado o meu conhecimento sobre ondas internas e modelagem de maré com ele, né? Então, às vezes o conhecimento que a gente adquire por conta própria, ele é mais valioso do que aquele que a gente só recebe, sabe? Porque ele se consolida muito mais forte na nossa mente. Então, ser autodidata é uma ferramenta muito poderosa, sabe? É algo que, hoje em dia, em especial, a gente recebe muita informação muito fácil, né?
mas ela é fugaz, ela passa pela gente, né? Até pelo volume de informação que a gente recebe atualmente. Mas assim, você focar sozinha e ir a fundo num determinado tema, te traz um conhecimento muito poderoso. Eu sinto que na oceanografia física a gente tem que ser muito autodidata. Eu não sei muito sobre as outras áreas, mas é porque às vezes a gente trabalha muito com linguagem de programação e está sempre em constante evolução. Então, o seu orientador muitas vezes nem sabe a linguagem do momento, porque na época dele era outra coisa. Então, por exemplo, um amigo meu estava desenvolvendo uma IA, né, para previsão do tempo e tudo mais. Então, tem que ser muito autossuficiente. Eu acho que a gente tem que, todos nós temos sempre que buscar conhecimento, entendeu? E evoluir. Realmente a academia ainda está travada nos modelos em Fortran, em modelos em C, em MATLAB, e hoje o mundo corporativo, o mundo lá fora tem ferramentas muito mais sofisticadas que muitas vezes ainda não foi absorvida pela academia na área de oceanografia, né? Outras áreas conseguem absorver de forma mais rápida essas novas ferramentas. Mas o conselho que eu posso dar para vocês é busquem por conta própria. Não esperem receber isso de alguém, entendeu? Todos nós temos potencial para ir atrás e batalhar sozinho. E hoje vocês têm uma série de empresas que começam a conhecer o potencial do profissional oceanógrafo e que podem abrir portas para vocês adquirirem esse tipo de conhecimento de uma forma mais rápida, né? Então, eu acho que hoje vocês têm essa grande vantagem em relação à minha geração e às gerações passadas, que é com esforço vocês conseguem abrir mais portas do que nós tínhamos disponíveis naquela época. Sim, com certeza. E no caso hoje, você está trabalhando mais no ramo empresarial mesmo, né? E tem uma galera que tem muita dúvida sobre o papel do oceanógrafo nesse ramo, assim. Você podia falar mais sobre isso também? Então, eu fui para o ramo de empresa porque eu adorava fazer pesquisa, mas eu não gosto de dar aula. Isso é um traço meu que eu demorei a aceitar, mas depois de algumas experiências eu vi que não era algo que eu gostaria de fazer o resto da minha vida. E aí me surgiu a oportunidade de entrar na sociedade da Hidromares. Isso a gente já está falando de 2006, 2007. Era algo que eu não conhecia em nada, porque na oceanografia, infelizmente, a gente não tem nenhuma disciplina relacionada ao mínimo de administração de empresa. A gente deveria já ter, tá? Assim como os engenheiros têm, nem que fosse como uma disciplina optativa, tá? Então, eu entrei às cegas, mas às vezes a ignorância é uma bênção. Porque se eu soubesse o tamanho do desafio que eu tinha pela frente, talvez eu ficasse um pouco amedrontada. Então, eu aceitei, até porque eu não tinha... achei que era uma boa oportunidade. E então, entrei na Hidromares. O potencial... O oceanógrafo, eu tenho uma opinião muito bem traçada. Eu acho que as empresas ainda... O mundo corporativo ainda não conhece o nosso potencial. Tá? Eu acho que a gente ainda é muito tímido para se mostrar para o mundo corporativo. As nossas universidades também não nos ajudam nesse caminho. Tá? Eu não sei se eu consigo... O papel do oceanógrafo numa empresa é imenso, né? A gente pode estar falando desde a empresa de consultoria ambiental, que vai tratar mais de licenciamento, enfim, é mais a área de licenciamento mesmo, né? E até áreas muito específicas. No meu caso, eu consigo falar mais da oceanografia física, né? Hoje, na Hidromares, na área que a gente atua,
A gente tem uma dificuldade grande de encontrar os sonógrafos que venham minimamente preparados para trabalhar com o que a gente faz. Então, a gente está falando de um oceanógrafo que saiba tratar dados coletados. A gente está falando de um oceanógrafo que saiba tratar de equipamentos, que conheça minimamente os equipamentos, que já tenha tido alguma familiaridade com eles, com manutenção. Então, os oceanógrafos que nós recebemos, e a gente trata de vários perfis de oceanógrafos dentro do Hidromares. A gente tem o oceanógrafo que vai para campo, que é aquele oceanógrafo que vai para o mar, que vai tirar o equipamento d'água, que vai limpar, que vai baixar dado, enfim, oceanógrafo de campo mesmo. A gente tem oceanógrafos que tratam os dados, que então recebem todos os dados e estão mais acostumados com a parte de programação, de tratamento de dados, emissão de relatório. E para tratamento de dados a gente encontra mais gente, tá? Agora, mais para a área de campo que saiba lidar com os equipamentos e com manutenção e com a parte técnica deles é mais difícil. Aí a gente acaba tendo que dar treinamento para formar a pessoa aqui dentro, né? E a gente sempre pensa que a falta de contato dos alunos, né, com equipamentos é um problema, né? As faculdades não têm, muitas vezes não têm os equipamentos disponíveis e às vezes o professor tem, mas não quer colocar na disciplina por medo, é tão valioso para ele, foi tão difícil ele obter aquele equipamento, o recurso para obter aquele equipamento, que ele prefere guardar como um tesouro para ele poder fazer a pesquisa, que ele também não é obrigado a fazer, né? Ele tem que mostrar que ele faz pesquisa. Então, as faculdades de oceanografia precisavam deixar esses recursos mais disponíveis para os alunos também terem esse contato. Sim, aqui no nosso departamento, muitos professores que compram, né, os equipamentos para as aulas. O professor Marcelo, grande parte dos equipamentos dele... Isso é excelente. Então, acho que na área de oceanografia física, esse contato com os equipamentos ele é fundamental. Uhum. Então fica a dica aí para as pessoas que querem entrar na Hidromares, vão aprender sobre... Vão aprender. E sim, qual que é uma dica para quem tem interesse em trabalhar com a Hidromares? Estagiar, Eu acho que a primeira dica eu vou falar como a nossa coordenadora de marketing. Sigam nossas mídias sociais. A Hidromares tem uma atuação muito forte no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Com muita frequência a gente coloca material no YouTube. Todas as vagas da Hidromares também são colocadas, anunciadas nas mídias sociais. Então, acho que seguir lá é uma boa dica. Lá vocês conseguem entender muito do que a Hidromares faz, qual é a nossa rotina, qual é a nossa missão, visão e valores. Então, acho que seguir lá é um bom começo. Saber o que a empresa faz é um bom começo para se candidatar a uma vaga na empresa. Inclusive, vagas de estágio são colocadas na mídia, né? E agora, eu acho que é importante falar que a Hidromares, ela recentemente foi vendida para o grupo SGS, que é um grupo, é uma empresa suíça, com sede em Genebra, mas com atuação global. E a SGS, por conta desse processo de integração que a gente está passando por um período, né, a gente está reestruturando algumas áreas e com foco de muito crescimento, né? A gente tem metas arrojadas para serem batidas, então fiquem ligados nas mídias, porque vai ter muita novidade por lá e oportunidades vão estar divulgadas lá. Legal. Fica a dica aí, porque Imperdível. imperdível. Sim. Pode falar. Tá, então a gente tem uma pergunta, sempre que tem algum oceanógrafo que atua em alguma empresa, a gente pergunta como que acontece esse diálogo com as universidades, sabe? Como que acontece esse diálogo com a pesquisa? Se existe alguma necessidade de parceria, também, sim,
ou se as empresas elas pesquisam por conta própria e é isso. Eu acho que não existe uma forma única de trabalho, tá? Nos últimos anos, a Hidromares tentou criar parcerias com alguns professores e laboratórios de universidades que tinham potencial, detinham conhecimento que a gente via que era necessário para a gente desenvolver determinado produto, tá? Então, nessa situação específica, a gente começou a fazer uma série de reuniões com esse professor para discutir detalhes de como faria, mas a gente esbarra num problema que eu acho que é muito crônico e independe muito de como a gente vai fazer essa parceria com a universidade na formalização dela, que é o tempo da universidade e o tempo da empresa. Então, o tempo da universidade tende a ser muito mais longo. O professor tem várias outras atividades, os alunos têm disciplinas, então, tudo é numa escala, quiçá, de anos, né? E a empresa precisa disso para ontem. Se ela pensa num produto, ela não pode ficar 2 anos esperando, tem que ser algo rápido, né? Então, a gente acaba esbarrando nesse tipo de limitação, né? Mas enquanto Hidromares, a gente pensa ainda que é uma forma de fazer transferência de conhecimento, né? Trazer o conhecimento que está na academia para o mundo é uma forma muito efetiva. E também o papel social que a própria empresa pode desenvolver quando ela envolve os alunos e traz esses alunos para o mundo corporativo de uma forma mais fluida, sabe? Você já envolve a pessoa, o aluno já está sendo formado em algo que a empresa está interessada. Então, a gente acaba fazendo, é uma via de mão dupla, tá? A gente, óbvio, o conhecimento da universidade ajuda a empresa, mas a gente também tem essa troca, que é, na minha opinião, muito saudável, tá? Então, acho que nesse papel, as universidades, os laboratórios, terem nas mídias, nos websites, o que eles fazem de uma forma muito clara, é uma forma de propaganda também. Porque a gente tem dificuldade de saber o que cada professor está fazendo. Então, a maioria das empresas, com certeza, não sabe o que está sendo desenvolvido dentro da universidade. E aí eu não sei que eu posso buscar recurso lá. Esse exemplo que eu dei para vocês de um professor que a gente começou a fazer contato, foi porque eu fui dar uma palestra num evento e a gente começou a conversar e eu falei, e aí eu assisti a palestra dele e falei, cara, você tem uma coisa que me interessa, vamos conversar? Mas assim, foi o acaso, entendeu? Talvez eu jamais tivesse entrado no site daquela universidade para pesquisar e saber se alguém fazia algo daquele tipo, entendeu? Então, é importante também a universidade se mostrar. Olha, eu tenho esses laboratórios, essas linhas de pesquisa, porque senão fica difícil achar. É interessante você ter falado isso, porque a gente faz parte da empresa júnior, né, daqui da UFPED, Oceanografia, a Mar Aberta. E a gente realmente não está fazendo divulgação agora das pesquisas daqui do departamento. Foi interessante essa dica, porque realmente eu acho que vai facilitar a comunicação, a chegada dessas empresas, ao interesse dessas empresas no departamento. Sem dúvida. E mostrar os recursos que os departamentos têm também. Lá no início da Hidromares, a gente pegou um projeto de monitoramento ambiental no canal de São Sebastião, aqui no litoral do estado de São Paulo, e precisava fazer análise ecotóxica. E nós fizemos uma parceria com o laboratório do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, com uma professora. Então, recursos de laboratório que os seus professores tenham, quais são as análises que eles conseguem fazer, que tipo de equipamento vocês têm. Isso tudo é importante estar no site da empresa Júnior, porque, sem dúvida, é um lugar de busca, é uma vitrine para vocês. Sim.
queria tocar é que você é a primeira oceanóloga que a gente está entrevistando mulher. E a gente acha interessante abordar, tipo assim, nesse mundo da oceanografia, quais foram as dificuldades que você encontrou? Porque a gente vê muito de mulheres oceanógrafas relatando mais de embarque, né? Sim. Questões de embarque. Mas assim, Porque a maioria são homens, né? É muito predominantemente masculina, galera. Hoje em dia já não é mais, assim, aqui mesmo, nossa turma. É praticamente de mulheres também, nossa entrada, no caso, né? Temos 2 homens na nossa só entrada. tem 2 homens. Aí, como é que foi, assim, sua trajetória na cenografia como mulher também? Olha, eu tenho que ser muito realista. A oceanografia é, sim, muito masculina, é um ambiente ainda muito masculino, em especial a área da oceanografia física. Quando eu fui para a Alemanha, o prédio que eu trabalhava era um prédio de 4 andares só de oceanografia física. Eu não lembro de contar, sei lá, mais do que 10 mulheres, talvez, no prédio inteiro. Tá? E eu senti, assim, uma certa discriminação, até porque eu era brasileira, então a gente já vem com essa imagem, né, de país subdesenvolvido, daquela mulher mais sexy, e aí você tem que lutar para tirar todas essas barreiras e eles verem que isso é uma fantasia, uma imagem ilusória e que você é uma pessoa, um profissional competente, né? Então, isso foi até você se firmar e eles te enxergarem dessa forma, é uma luta, tá? É uma luta, é uma conquista, que é possível, tá? Mas nós, enquanto mulheres, passamos por isso. Um homem não vai passar, tá? Então, eu acho que na Alemanha foi o momento mais complicado, assim. Depois, ainda acho que o mundo da oceanografia é masculino. Mas conforme a gente vai ficando mais velha, as coisas vão ficando mais fáceis também. Eu vou dar um exemplo bem básico. Teve uma época que eu achava que eu tinha que ser morena, não loira. Entendeu? Ou eu não queria chamar tanta atenção na minha aparência, ou era muito jovem. Quando eu fiz 30 anos, eu fiquei super feliz, porque eu falei, bom, agora quem sabe eu consigo de primeira impor algum respeito a mais, né? Mas não é fácil, eu não acho que é fácil. Eu acho que existe uma tendência de melhora, até pelo tema que vocês trouxeram. Hoje a grande maioria em sala de aula está sendo mulheres. Nós vamos conquistar o mundo, meninas. A gente só precisa subir para as posições de tomada de decisão, porque isso é uma outra dificuldade que a gente tem, né? No mundo corporativo, nós temos ainda poucas líderes e poucas mulheres ocupando posições de tomada de decisão. Mas quando a gente chegar nesse patamar, eu acho que a gente vai ter mais chance de começar a mudar. E a gente tem que mudar também, agora filosofando um pouco, lá na nossa criação dos nossos filhos, né? Nós, enquanto mulheres, somos responsáveis pela educação, pela maior parte da educação dos filhos, e a gente formar meninos com uma visão mais igualitária de gênero está nas nossas mãos. Eu posso criar um filho de uma forma bem machista, ele vai reproduzir o que o meu pai fez, mas eu também eu tenho o poder de mudar o mundo de forma educacional. Então, enquanto mulher, a gente também tem que pensar sobre isso. Sim, quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo. A gente é uma turma de mulheres, só que praticamente mulheres, só que a gente tinha aula junto com as pessoas de engenharia e geologia. Engenharia e geologia, né? E aí realmente a turma era 90% masculina. E aí eu até pensava assim no jeito de me vestir, porque você não pode se expressar muito, porque é muito fácil tomar assim preconceito, sabe? Tipo, de cara sobre a forma como uma mulher se veste, como ela está se portando, mesmo que ela esteja só se expressando e fazendo o que ela tem que fazer. E aí, mas graças a Deus não mudei o jeito que eu me visto, porque esse tempo na área 2 que a gente chama aqui, que é a área que tem as matérias de exatas, né? Foi complicado, porque a turma era 90% masculina e muitas vezes a gente
se sentir assim E a confortável. gente tá falando de uma turma de mais de 50 pessoas, né? Então, É. assim, dava pra ver bem um grupinho de mulheres. Ficava bem concentrada assim, Uhum. umas 4 meninas, 5 meninas. E também por ser oceanografia, né? Que é um curso que a gente vê que não levava muito a sério, que os professores não sabiam abordar o assunto para a oceanografia, era sempre dando exemplos da engenharia mesmo, enfim. Aí não bastava estar um curso ali que já era visto assim como um curso fácil, tipo, vocês estão aqui fazendo cálculo, sabe? Tipo isso. Sim. Não era pra você estar mexendo com bichinho. Navegando. Não era levado muito a sério por vários motivos. Mas eu sinto que vai melhorar, porque até a outra entrada, né, as 2 outras entradas depois da nossa, a maioria são mulheres. Então, eu acredito que daqui a um tempo as coisas ficam mais fáceis. Eu acho que a gente não pode se encolher também, né? A gente tem que assumir um papel de protagonistas, né? A gente não pode ficar esperando. Assumam um papel de protagonistas desde já, de serem autodidatas, porque o potencial que a gente tem é muito grande, tá? Muito grande. Via de regra, nós somos mais focadas, mais dedicadas, então a gente tem muito potencial e a gente precisa assumir esse papel de protagonista da própria vida profissional e não ficar esperando que o mundo entregue. Então, bora arregaçar as mangas, meninas, e mostrar para que a gente veio. Isso aí. Se for esperar o mundo ajudar a gente. Pra finalizar, vai pro quadro. E pro bate-volta. Então, agora a gente vai pro bate-volta do nosso quadro. Deixa eu só trazer mais pra perto e aquecer. Trazer as perguntas pra perto. Eu nem enxergo, dá um... Pronto, tá? Então, posso começar? Perguntas e respostas rápidas. Pra começar leve. Uma cor. Azul. Uma praia. Agora você me pegou, sei lá, por afetivo, cassino. Um livro. Tem tantos. Caramba, não vem um na cabeça agora. Pode ser um filme. Um filme, As Pontes de Madison, bem antigo. Uma área da oceanografia. Física, claro. Quem imaginaria? Um animal. Gato. Um animal marinho. Golfinho. Um mar, um oceano. O Oceano Austral, ele é maravilhoso. Aí agora, pra finalizar, um conselho, assim, pra galera que tá Geral. assistindo. Vocês estão com muitas oportunidades, mas vocês precisam assumir esse protagonismo que eu já falei antes. Acho que a minha conversa aqui foi muito já dei bastante conselho para vocês. Mas não esperem o mundo entregar, não esperem vocês receberem. Hoje a gente precisa de pessoas que tenham liderança, que tenham escuta ativa também. A liderança não é mando, né? Mas é um papel de ir, olhar, enxergar, ver oportunidades e fazer essa construção. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa carreira e até de criar as oportunidades que a gente quer ter. Então, não fiquem parados, mostrem para o que veio. E se você pudesse definir oceanografia em uma palavra, ou oceanologia também no caso, qual seria? Natureza. Perfeito. Legal. Perfeita a palavra. Bom, então é isso. Foi ótimo. Obrigada, Adriane. Quero agradecer a você pela presença, agradecer aos patrocinadores mais uma vez, o Zanomar e a coordenação do curso de oceanografia aqui da UFPE. E, mais uma vez, destacando a importância da oceanografia além da academia, né? Que a gente precisa enxergar essas oportunidades que estão aí, que a gente só vai aparecer se a gente for atrás realmente. Então, Então, muito obrigada também pelo convite, foi um prazer falar com vocês e estou à disposição. Se quem quiser falar comigo, as meninas têm meu e-mail. Perfeito, obrigada. Bom vento e bom mar, gente. Tchau, tchau.